paz seja com todos nesta noite. Glória a Deus, momento da palavra. Que Jesus te abençoe e vamos participar desse momento, ouvir a palavra de Deus, porque é ela que nos ajuda a caminhar, a estar mais e mais aprendendo, vivendo. Isso é importante. Que Jesus abençoe grandemente você, a sua família. E esse momento é muito especial, o momento da palavra. Amém? Hoje nós vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4, que vem falando de uma porta muito especial, um portal aberto que nós temos, que é o nosso Jesus Cristo, que é os céus, que é para lá que Ele nos convida a cada dia. Diz assim: depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Aqui o apóstolo João, ele teve esta revelação. Ele teve esse convite. E o que a palavra diz? Suba para cá. Olhe para os céus. Então, toda a palavra de Deus, nós vemos que o convite sempre é olhar para o alto, olhar para Jesus Cristo. Quando João estava tendo esse privilégio de estar recebendo as revelações do próprio Jesus Cristo, então, o que diz mais? Qual foi o convite? Suba para cá. O que Deus quer dizer? Que é para Ele que nós temos que olhar. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Ali ele vê um trono e esse alguém, o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus. Ele ouve a voz como trombeta. Ele é convidado, como a palavra diz, suba para cá. Então, por que que ele teve esse privilégio? Que ele obedeceu a palavra de Deus em toda a sua caminhada. Ele estava sempre atento à palavra, à voz do Espírito. Aqui, como a palavra de Deus diz, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, nos ensina que ele tinha uma vida com Deus. E várias passagens da Bíblia conta: eu fui levado pelo Espírito.
Quer dizer, ele tinha comunhão, ele estava atento à palavra de Deus. E essa grande porta que está aberta nos céus, o convite é para todos, assim como foi revelado ali a João. Hoje também o convite é: ouça a voz do Senhor. Esteja atento ao Espírito. Seja guiado pelo Espírito de Deus. A palavra ela vem sempre para nos envolver com as coisas que vêm do alto. A palavra de Deus ela vem trazer ao nosso coração como devemos estar atento à voz do Espírito. O Espírito Santo de Deus sempre nos leva a olhar para Jesus, a ter uma caminhada, estar na dependência do Espírito Santo de Deus. E sempre, em todas as Escrituras, a palavra de Deus ela tem esse propósito de trazer ao nosso coração uma comunhão, uma vida com Cristo. E aqui nós aprendemos com esta palavra a visão que João teve ali dos céus, uma porta aberta. E continua dizendo, e ainda voltando aqui, para que fique gravado no nosso coração. Depois dessas coisas, olhei. Ele já tinha visto muitas coisas, amado. Deus já tinha revelado ali muitas coisas para ele. E diante de mim estava uma porta aberta no céu, porque é para o céu que Deus prepara os seus. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse. Então, desde muito tempo, desde o início, Deus vinha falando, Deus vinha mostrando, revelando todos os acontecimentos, como está escrito na palavra de Deus. E aqui ele ainda recebe esse convite: suba para cá. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém, o Todo-Poderoso. Aquele que caminhamos a cada dia com a esperança da vida eterna. Porque foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo. E nós temos essa certeza. Estamos a cada dia aprendendo e recebendo a palavra de Deus para sermos fortalecidos, ter esperança no nosso coração e olhar para Jesus, olhar para os céus. Então, tudo pode acontecer,
aqui neste mundo. Mas nós vemos na palavra do Senhor para onde é que nós devemos olhar a cada dia e confiar, olhar para Jesus Cristo. Como também a palavra de Deus nos ensina lá em Mateus 6, versículo 31. Buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, primeiro é o reino de Deus, é olhar para Deus, olhar para Jesus, confiar. Estamos vivendo aqui, mas a palavra nesta noite, ela nos ensina para onde tem que estar os nossos olhos, aonde tem que estar a nossa fé, a nossa esperança em Jesus Cristo. E toda a palavra de Deus você pode ver que o convite é primeiro o reino de Deus, olhar para os céus. Na oração do Pai Nosso, também, como eu sempre, assim pelo Espírito de Deus, vem ao meu coração para falar, que é uma oração tão importante, que o próprio Jesus Cristo ensinou, mas muitas vezes falamos sem tomar posse de tudo aquilo que está escrito. Muitos falam, mas não vê o poder, a grandeza, que é a oração do Pai Nosso, que também fala do reino. A palavra de Deus, ela sempre traz ao nosso coração. A oração do Pai Nosso, o início vem falando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Seja feita a tua vontade, venha a nós. Então é um convite que venha a nós o reino de Deus. Então, que é dos céus, amados, que nós precisamos olhar e saber que a vontade de Deus, ela vem dos céus para nós. Tudo o que acontecer, muitas vezes achamos que as coisas estão acontecendo, mas nós temos que ter no nosso coração que a palavra de Deus, ela é revelada, ela é trazida ao nosso coração para fortalecer, para nos dar graça, para andar exercendo a fé no Senhor Jesus. Toda a palavra de Deus, ela vem alimentar a nossa alma. Ela vem trazer um renovo, fortalecimento. Muitas vezes nós olhamos para tantas coisas, estamos vivendo aqui muitas coisas. E quem lê, quem medita na palavra do Senhor sabe que nós vivemos, estamos vendo o que está acontecendo. Jesus está voltando, amados. E a igreja do Senhor precisa estar, assim como aqui a palavra de Deus diz que imediatamente me foi tomado pelo Espírito. A mesma coisa, nós também necessitamos viver na dependência do Espírito Santo de Deus,
para que Ele ajude a nossa caminhada aqui na Terra. E às vezes o tempo está passando, estamos fazendo as coisas do nosso jeito, mas quando nós meditamos nessa palavra, temos a certeza que o apóstolo João, ele era dirigido pelo Espírito de Deus. Veja que ele diz: imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então Deus, Ele quer que cada um de nós seja dirigido por Ele. E aqui por que João recebeu? Mas ali ele foi ver tudo o que iria acontecer. E ele já tinha ouvido muito, visto, mas porque ele estava na dependência do Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus, ela vem para dizer ao nosso coração o quanto é importante deixar a nossa vida ser dirigida por Deus, pelo Espírito de Deus. E porque a palavra de Deus fala muito dos céus, traz esperança mesmo quando não há nenhum motivo para ter esperança. Um exemplo da palavra de Deus que está escrito também, quando Jacó estava num momento muito difícil da vida dele, sem nenhuma esperança. E ele teve uma visão de uma escada que levava até os céus. Então, a palavra de Deus, ela sempre nos leva a ver que há uma caminhada. A palavra diz lá, nessa passagem, que Jacó viu os anjos trazendo dos céus, subia, descia. Então, mostra que Deus se importa, seja o momento que você estiver passando, Deus se importa. Mas Ele quer que você olhe para os céus, que você reconheça. Jacó reconheceu aquele lugar, que ali estava Deus. Ele viu os céus, ele viu uma escada, ele viu anjos. Então, a palavra de Deus sempre traz esperança. Você é conhecedor desta palavra, você sabe que ali Jacó, ele reconheceu que Deus estava ali. E ele teve uma vida, uma caminhada, e reconheceu o Deus verdadeiro. Então, toda a palavra de Deus, ela vem para trazer esperança e dizer para onde nós devemos olhar. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Então a palavra, ela tem essa graça de trazer ao nosso coração
Revelação assim para nos ajudar a caminhar. Aqui ainda em Apocalipse, no capítulo 12, diz assim, Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Aqui fala de todos aqueles que andaram com o Senhor, que obedeceram a sua palavra. E quando fala que eles não amaram a própria vida, porque eles se entregaram de todo o coração, de toda a sua alma, para ter uma caminhada com Cristo, uma caminhada com Deus. No versículo 12 diz assim, portanto, celebrem-nos os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Aqui a palavra de Deus vem trazer um alerta ao nosso coração. O inimigo das nossas almas, aquele que não quer que tenhamos uma vida com Deus, uma caminhada, não quer mesmo que você nem ouça uma palavra como essa, que você não tenha nenhum compromisso, que você não receba Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E muitas vezes aquele que já anda há muito tempo com o Senhor, vem muitas coisas para desanimar, afastar dos caminhos de Deus. Como a palavra de Deus diz, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, quando nós ouvimos palavras assim, não é para ficar assustado, ter medo. Não, é para você tomar uma decisão. Para você saber que aqui na terra o inimigo está a cada dia querendo ceifar vidas, ter domínio sobre a vida daqueles que não obedecem a palavra de Deus. Porque o que está dizendo? Porque lhe resta pouco tempo. Porque Jesus está, a igreja do Senhor, amados. Nós a cada dia precisamos estar em alerta, pronto para ouvir a trombeta. Jesus Cristo, ele está... A igreja do Senhor vai ser arrebatada. Se você não tem isso na sua mente, comece a observar as Escrituras.
Escritura, a palavra de Deus relata. O Espírito Santo de Deus, a cada dia, Ele tem derramado no nosso coração. Como viver, como obedecer. O Espírito Santo de Deus é o nosso ajudador aqui na terra, o nosso consolador. E o inimigo das nossas almas, ele tem pouco tempo. Porque a igreja do Senhor, o povo de Deus, tem um lugar preparado. Nós temos que ter no nosso coração. Muitas vezes, mensagens que ouvimos, não queremos tocar nesse assunto do arrebatamento da igreja. Mas a palavra de Deus, neste último livro, que é de revelação, de tudo que está acontecendo e que vai acontecer, como João viu, como está escrito na palavra de Deus. Então, todos, o convite a todos, a palavra tem vindo. Então é buscar o Senhor, reconhecer o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor da sua vida, para ter uma vida em obediência, uma vida dirigida pelo Espírito de Deus. Ali você veja que João foi levado imediatamente pelo Espírito para ver tudo aquilo que iria acontecer. Ele não estava ali de qualquer jeito, ele estava levado pelo Espírito de Deus. E da mesma forma, o Espírito Santo também nos leva, nos traz a sua palavra para preparar o nosso coração, para alertar a nossa vida, a nossa caminhada, ter uma caminhada na direção do Espírito Santo de Deus. Vigiar. Aqui, quando nós vemos assim, o que está dizendo? Portanto, celebrem-no os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, quer dizer, ai do mundo, pois o diabo desceu até vocês, desceu. Então, o inimigo é cada vez mais, né? Mas Deus nos chama para os céus. Ele está cheio de fúria. Quem que está cheio de fúria? O inimigo das nossas almas. Aquele que cada dia tenta desanimar até mesmo aqueles que há muito tempo estão andando com o Senhor. Diante de situação de tribulação, muitas vezes quer ficar desanimado, mas aí você tem que lembrar desta passagem da Bíblia, dizer: o inimigo quer me ver triste, mas em nome de Jesus, o Senhor me dá ânimo, o Senhor traz alegria, o Senhor muda essa situação. É para Deus, amados, que nós temos que olhar. Pode ser a luta que for,
O nosso olhar tem que estar em Deus, a nossa confiança. Pois veja aqui que a palavra diz: ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Por quê? Pouco tempo. Porque a igreja do Senhor vai ser arrebatada. E o inimigo, ele não está preocupado com aqueles que já são deles. São aqueles que servem a Cristo, os que andam, que persevera a cada dia. Ele tem lutado para afastar, para tirar da presença de Deus. Então, a igreja do Senhor tem que abrir os olhos a cada dia e vigiar, buscar o Senhor, estar na palavra de Deus, aprendendo a cada dia. E a palavra, ela tem trazido ao nosso coração alerta, para que possamos não ser enganados. O mundo está oferecendo tudo, oferece tudo. Mas você, que tem a visão, tem a revelação da palavra de Deus, sabe como fugir de tudo aquilo que não é bom aos olhos do Senhor. Fugir do pecado, da maldade. É tempo de você pedir a cada dia a mente de Cristo, para que você prossiga, ande, creia, que é o Espírito Santo de Deus que tem e pode te conduzir. Não podemos abrir mão de tudo aquilo que a palavra de Deus já nos ensinou. E cada dia ela vai trazer ao nosso coração esperança, o renovo. E para onde nós vamos olhar, amados? Para os céus. Porque é do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a salvação. E há esta grande porta, a porta. E é para lá. O convite é para os céus. Então nós necessitamos ter no nosso coração e saber que Jesus Cristo está voltando. Por isso que a palavra diz que o inimigo está furioso, porque há pouco tempo. Mas para todos aqueles que buscam o Senhor, que vivem a palavra de Deus, é motivo de alegria. Saber que há uma porta, há um portal, os céus aberto para todos aqueles que o receber Jesus Cristo como Salvador. Então eu quero finalizar meditando ainda neste versículo para que você guarde no seu coração. Eu quero finalizar ainda em Apocalipse 4, no versículo 1 e 2 que nós meditamos. Que você guarde no seu coração.
venha a luta que vier, você vai olhar para os céus. Depois dessas coisas, olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Glória a Deus. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta. Naquele grande dia, a trombeta vai soar. E se nós não estiver atento, nós não vamos ouvir a volta do Senhor Jesus. João estava atento e aqui fala, falando comigo como trombeta, um som muito alto para ser gravado. Disse, suba para cá. O chamado foi suba, que é assim que o Senhor quer. O Senhor quer. Levante, sempre a palavra de Deus vem para dizer ao nosso coração, levante-se. Ande. O Senhor não quer ninguém parado. Aqui quando fala dessa forma, o convite, suba para cá. Suba, venha ver o que eu tenho aqui para você e todos aqueles que me amam, que vivem a minha palavra. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então João não estava de qualquer jeito. Ele tinha uma comunhão, uma vida com Deus. A palavra diz que ele imediatamente, naquele momento, ele foi levado pelo Espírito de Deus e recebeu tudo aquilo. Que maravilha! E diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. E nele estava assentado alguém muito poderoso. O Deus, aquele que tem todo o domínio sobre o céu e a terra e sobre as nossas vidas. E o convite do Senhor é, suba para cá. O convite do Senhor é, olhe para mim, confie, esteja vivendo e confiando na minha palavra. Esteja no Espírito. A palavra de Deus é linda, amados. Ela fala tanto ao nosso coração. E não quer que nenhum de nós seja enganado por aquele que a palavra de Deus diz que está com fúria, porque há pouco tempo, porque Jesus está voltando. Então vamos abrir os nossos olhos espirituais, vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, não só de lábios, mas de todo o nosso coração. Vamos estar atento à trombeta, vamos ouvir, vamos olhar para este portal, os céus, que é o lugar que o Senhor tem preparado para os seus, para todo sempre. Amém? Que Jesus te abençoe, que esta palavra fale muito ao seu coração, que você ouça, medite, veja com seus próprios olhos e viva e creia, esteja no Espírito, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Desde já eu quero agradecer a Deus por você estar ouvindo esta palavra, que não é minha, é do Senhor. Amém? Que
Que Deus te abençoe.